Boa noite, queridos irmãos. Vamos então nos concentrar nas tarefas da noite. Viemos buscar orientação, socorro divino, cada um com as suas dificuldades, reunidos para conseguirmos, estarmos equilibrados, certo de que Jesus está conosco, não estamos sozinhos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento de gratidão a Jesus por aqui estarmos novamente, estarmos no corpo físico reunidos com um só pensamento, de buscarmos luz para o nosso entendimento. Nesse momento, Jesus, só te agradecemos para que possamos, agradecidos por tudo que temos aqui na terra, dizer-te, ajude-nos a sermos fortes e fiéis aos nossos compromissos espirituais. Abençoe a todos, fortaleça a todos, encarnados, desencarnados, irmãos nossos que estão com os nomes no livro de prece, para que todos eles recebam a ajuda de Jesus, o amparo divino, para que todos nós possamos nos soerguer para as tarefas, recebendo a sua luz, recebendo o entendimento maior que nos fará mais fortes para vivermos aqui na terra. Te agradecemos e te rogamos, fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Do livro Pensamento de Emmanuel, nós vamos estudar um item que é até do livro dos Espíritos, 886, a pergunta, A lição traz o título Prática do Bem. A pergunta é: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então, o estudo da noite para que a gente possa compreender a verdadeira caridade, como entendia Jesus. E a resposta é: benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Veja bem, essa é o verdadeiro sentido da caridade. Aí Emmanuel traz também um pedacinho de orientação nos dizendo: dá, porém, de ti mesmo ao semelhante. Dá, porém, de ti mesmo ao semelhante, em bondade e serviço, conforto, perdão, aliás, reconforto, perdão, cada vez que alguém se revele faminto de proteção, de desculpa, entendimento e carinho. Veja bem, essa é a caridade que entendia Jesus, que ele nos ensinou. Aí Emmanuel continua nos trazendo orientação maiores ainda, que vão com a simplicidade para o nosso entendimento, vai nos ajudar a compreender esse ensinamento de Jesus, Entendemos no ensino da codificação e na palavra de Emmanuel que, em resumo, caridade é prática do bem a favor de nós e dos outros, preservando-nos assim de todos os males que nos possam prejudicar a marcha ascensional. Veja bem o que é, A ação do bem, ela é muito importante porque a gente faz para os outros e também para a gente, E nos ajuda na marcha ascensional, aquela que vai nos crescer espiritualmente. Caridade, ele diz, é amor. Caridade é amor. Tudo quanto se possa identificar com o ensino de Jesus deve ser considerado caridade. Então, todas as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos amorosos que identifica com os ensinamentos de Jesus, nós sabemos que é a verdadeira caridade, considerada por Jesus, Os benefícios da caridade, como sinônimo de prática do amor, tem para os espíritas, um sentido diferente, eis que transcendem
os limites normais da interpretação humana. É muito mais além a caridade do que nós pensamos, né? É um prato de comida, uma roupa, tudo isso é muito importante. Mas o nosso entendimento, através do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, vai muito mais além. A caridade, em função da lei de causa e efeito, abrange todas as etapas do aperfeiçoamento espiritual, passado e presente. Erraticidade, período entre uma desencarnação e a próxima reencarnação. Quando falamos erraticidade, está no mundo espiritual, na erraticidade, ele está num período de desencarnado, aguardando a próxima reencarnação. E futuras reencarnações também. O bem que fizermos hoje, assim nos ensina os instrutores espirituais, serão nosso advogado amanhã, em qualquer parte. Veja bem, o benefício é muito grande, a verdadeira caridade, né? O que a gente fizer hoje no campo do bem, nos será para o futuro, né? O nosso advogado vai nos defender de dores maiores, de dificuldades maiores, né? Analisemos, pois, os benefícios do amor no seu mais amplo sentido. Nenhum de nós está no mundo pela primeira vez. Nenhum de nós. Estamos aqui a primeira reencarnação. Todos os seres encarnados na Terra viveram outras existências. Nos está dizendo Emmanuel. Nós não estamos aqui pela primeira vez no corpo físico, não. E todos que aqui estão na Terra já viveram muitas existências. Lutaram, sofreram, erraram, acertaram, distribuíram benefícios e prejuízos em existências mais ou menos remotas. Veja bem, não está muito longe, né? Os nossos feitos. Ninguém reencarnou perfeito. E a gente diz assim, quem sou eu para fazer determinado trabalho, dar um passe em alguém, fazer uma prece, né? Eu sou tão imperfeita, mas Emmanuel está nos dizendo, ninguém reencarnou aqui na Terra perfeito. Então, vamos começar nossas tarefas, né? Todos nós palmilhamos os caminhos mais escusos da evolução. Veja bem, criados, né, que fomos simples e ignorantes, penetramos pelo uso do livre-arbítrio no cipoal dos mais sombrios equívocos do coração. Fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento, né? Mas a gente traz o livre-arbítrio, a liberdade de fazer ou não o bem. Se nós não quisermos, né, nada vai nos esforçar a fazer o bem. Então, temos o livre-arbítrio, né? E com essa liberdade que temos, nós já passamos por muitos lugares sombrios em equívocos do coração. Sem nos amarmos, né? Porque se a verdadeira caridade é o amor, esses equívocos que nós tivemos do passado no coração, é porque a gente não amou de verdade. Sem embargos da claridade que se fazem já em nosso roteiro, mercê da luz do Evangelho e da sublimidade da doutrina dos Espíritos, somos ainda almas em processo de redenção e aperfeiçoamento no trabalho em favor dos nossos semelhantes. Já pensou? Nós ainda somos espíritos, estamos ainda caminhando para a nossa redenção. Viemos do passado, diz Emmanuel, nada recomendável. Veja bem o que nos está trazendo Emmanuel, né? Viemos de passado nada recomendável, em vidas que se foram, em que a tônica do nosso comportamento foram inflações contínuas, né? A lei de amor. Imaginemos, né? Com as quais criamos adversários,
Hoje a gente diz assim, estou tão obsediado, perturbado, né? Mas foi criação nossa. Nós viemos, de um passado que as nossas ações, o nosso pensamento e sentimento eram assim, infracionados. Não estávamos vivendo a lei do amor, a lei de Deus. Então nós criamos adversários, surgindo com eles animosidades, rancores, e a gente pensa que é bonzinho, né? Rancores que naturalmente transpuseram as linhas da normalidade, convertendo-se em ódio. Olha o mal que a gente criou nas nossas andanças aqui na Terra, em várias reencarnações, e não de hoje. Hoje nós estamos tentando nos equilibrar, né? Já com a consciência desperta, né? Mas nós criamos muitas coisas animosidades, rancores que transpuseram as leis da normalidade. Nós fomos muito maus, né? Que passou até da normalidade ser ruins. Se viemos, pois, de pretérito delituoso, por certo, contraímos débitos, né? Na sementeira do mal. Os compromissos e vinculações do passado vigiam-nos. O que a gente fez no passado está nos vigiando aqui agora, né? No corpo físico. Assim, de perto, estão nos vigiando bem de perto. Estejamos ou não no aparelhamento físico, por via de imanente justiça, que a gente pode, muitas vezes, até estar fora do corpo, mas os nossos irmãos, aqueles que a gente prejudicou, né? Saímos fora da normalidade do mal. Quanto mal fizemos além do normal, né? Eles estão nos vigiando de perto, tanto no corpo como fora do corpo. Não precisa estar no aparelhamento físico, que é o corpo, né? A prática do bem no presente traz em si mesma os mais sadios efeitos para nós. E muitas vezes a gente deixa de fazer o bem, né? De emanar um pensamento positivo para alguém, de levantar as mãos para socorrer as energias negativas daquele irmão que muitas vezes está com a energia mais baixa, em nível mais baixo que o nosso. E a gente não se preocupa, né? Ela traz um efeito tão grande, fazer o bem, a prática do bem, que nos ajuda a recuperar a nossa esperança, o nosso equilíbrio, né? E Emmanuel continua: interrupção de hostilidade geradora dos nossos débitos. Nós interrompemos, né, o nosso próprio progresso espiritual. Ressarcimento de dívidas com o bem praticado a adversário de ontem, ou mesmo a não adversário. Se nós fizermos o bem, seja para quem for, se já construímos um desequilíbrio em corações queridos, ou não, adversários ou não, a gente consegue ajudar. Reconciliação com verdugos ou vítimas. Não há quem se não comova ante o homem bom. Então, Emmanuel está dizendo que dentro de uma bondade, de um carinho, de uma fraternidade de alguém, não tem nenhum de nós, nenhum homem aqui na Terra, ele não se comove, né? Ele começa a se sensibilizar também com o bem que a pessoa pratica. Quem se confia ao apostolado do bem, quer dizer, quem está trabalhando nesse campo do bem, substituindo os sentimentos malévolos pelos mais puro amor. Olha a troca que nós temos que fazer, né? Sentimentos malévolos, substituir ele pelos mais puro amor ao próximo. Sensibilizará adversários ferrenhos. Quem de nós estamos prontos e preparados para sensibilizar o nosso adversário, né? Aquele que a gente prejudicou, com o nosso esforço,
com as nossas tarefas, com a fidelidade de trabalhar, de ajudar, seja quem for, adversário ou não. Será que a gente se preparou para tudo isso, né? Que os espreitam do plano invisível. Veja bem, esse trabalho no campo do bem vai nos ajudar a sensibilizar os nossos adversários ferrenhos, que os espreitam no plano invisível, que está fora do corpo, podendo transformá-los mais tarde em amigos valiosos. Veja o progresso do bem em nós, né? Se a gente se devotar a praticar. Experimentem, descrendo da máxima: o amor cobre a multidão de pecados. Foi Jesus quem nos diz, né? Aquele que duvidar vai passar por muitas dificuldades, né? Então, que neles falou, experimente, descrendo da máxima. O bem é a ação que vai nos ajudar no nosso progresso espiritual, que é o amor cobre multidão de pecados. Mas temos também, né, o livre-arbítrio de duvidar. E se a gente duvidar, a gente vai passar por grandes dificuldades para compreender. Conclui-se, assim, com vistas ao reajuste de enganos cometidos do passado, quão salutar é a prática do bem no dia que passa. Quão é importante, né? E com vista ao presente, vai nos ajudar no passado delituoso nosso e no presente. Evidentes são os benefícios da prática do bem. É evidente os benefícios da prática do bem. Eis o que deduzimos em boa doutrina. Em primeiro lugar, falaremos da paz de consciência. Quem pratica o bem, ele está em paz. Ele se sente em paz, né? Então, a gente vai começar, né, a pensar. Em primeiro lugar, falaremos da paz de consciência. Aquele que segue os ensinamentos de Jesus. Em segundo, do que representa o amor como recurso autopsicoterápico. E a gente busca tantas pessoas para nos ajudar, né? Esse amor que sai de nós, ele nos ajuda a mente, ele nos equilibra a nossa mente. Quando estamos desequilibrados, nós temos que buscar o que é que estamos pensando, a qualidade do nosso pensamento e do nosso sentimento, né? Então, ele vai ser um recurso autopsicoterápico. A nossa mente vai entrar em equilíbrio. Só tem paz de consciência um dos mais transcendentes tesouros que o ser humano pode conquistar. Quem vive para o bem, quem não pratica o mal. Além da paz consciencial, né, que a pessoa adquire, construiremos ainda preciosas amizades espirituais. Olha aí, os nossos benfeitores vão estar presentes conosco. Além da gente construir essa paz, né, tão preciosa, vamos também construir amigos espirituais. Em todos os momentos difíceis da nossa vida, eles vão estar conosco. Com encarnado e desencarnado. Quem ama o próximo defende-se contra o assédio dos desencarnados menos felizes, nos quais pode, inclusive, despertar simpatias edificantes. Veja bem, um trabalho maravilhoso que a gente ainda não despertou, né? Está dentro de nós. O dia que a gente quiser, a ajuda não vai nos faltar. O bem é, por consequente, valioso recurso autopsicoterápico que merece ser experimentado pelos encarnados, por nós. Vamos experimentar fazer todo o bem, compreender a todos, né? Ajudar a todos. Muitas criaturas, possivelmente a grande maioria, são recebidos no mundo espiritual após o transe da desencarnação, justamente por entidades que transitam pela Terra no anonimato e que foram alvo
de ação caridosa do recém-desencarnado. Veja bem, a gente nunca está sozinho, somos recepcionados por irmãos, né, que transitaram também na Terra, são irmãos anônimos que vêm nos receber ao sair fora do corpo físico. As repercussões da prática da caridade, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão às ofensas, abraçam sem dúvida as futuras reencarnações. O que fazemos hoje, né, vai ficar para outras encarnações como exemplo de vida. Além de assegurar-se na fase da erraticidade, uma vida liberada, de sintonia com entidades inferiores, o espírito terá oportunidade, quando se revestir de novo no corpo, de construir em vez de simples reconstruir, embora reconheçamos que reconstruir enganos e desastres do passado constitui meritório esforço do homem. Para que a gente não continue, né, nesse reconstruir de enganos, desastres do passado, como a gente já veio caminhando, agora a gente precisa de muito esforço, né? Muito esforço, que é para nós, com o bem, os fundamentos da sua felicidade e a felicidade de todos. Olha só, que esforço temos que fazer para mudar a nossa vida, o nosso pensamento, sentimento, né? Terá reencarnações isentas. Olha só, gente, que coisa muito bonita, né? Terá reencarnação isenta de compromissos dolorosos. Aquele que, em vez de ódio, cultive o amor. Olha que beleza, né? A gente sente bem, porque fazer o bem é muito bom. E Emmanuel nos traz assim uma fala tão grandiosa, né? Ele diz que quando praticamos o bem, nós teremos reencarnações isentas de compromissos dolorosos. Aquele que, em vez de ódio, cultive o amor. É da lei. Quem planta, colhe. O que significa afirmar a sentença de Jesus que, abre aspas, cada um receberá de acordo com as próprias obras. Veja bem, se estamos sofrendo, se estamos perturbados, é porque a gente não está praticando o bem que deveríamos ainda estar praticando, né? Aí Emmanuel diz, assim sendo, em conclusão, podemos esquematizar o assunto na seguinte fórmula. Veja bem o que ele vai pôr para nós aqui. A. Débitos de ontem, mais omissão do bem hoje, repetição da experiência amanhã. Olha só. Tudo fica registrado, né? Débito de ontem, que nós estamos devendo do passado, mais omissão do bem, que hoje a gente se omite. Eu tenho tanta coisa para fazer, né? Às vezes um bem está ali tão próximo para a gente ajudar alguém. Uma palavra de conforto, uma presença nossa pode ajudar no equilíbrio do outro, né? Aí amanhã, a gente vai repetir a mesma experiência. B. Débitos de ontem mais débitos de hoje, amanhã, comprometido e torturado. Tudo está marcado. C. Débitos de ontem, mais prática do bem, hoje, vida equilibrada, amanhã. A D. Crédito de ontem, pela prática do bem, mais crédito de hoje, pela exemplificação do amor, abre aspas, amanhã, iluminado, futuro, redimido. Que bênção na nossa vida, né? Esse capítulo de real interesse para todos nós deve ser fechado com a chave de ouro do ensinamento de Jesus. Veja bem o que Jesus nos recomenda agora. Reconcilia-te com o adversário enquanto estás a caminho. O que em doutrina espírita significa aproveite a presente reencarnação
para corrigires os desacertos espirituais de ontem e mesmo de hoje. Olha que maravilha, né? Nos traz os prejuízos e também traz para nós o bem que nos faz fazer o bem, né? Lembrar, emanar pensamentos positivos, tudo vai nos ajudar à distância. Muitas vezes não podemos nem estar presente aos nossos irmãos que choram, mas a gente vai também aprender agora, na lição do Evangelho, o que precisamos para que a gente possa realizar a nossa tarefa aqui na Terra. No livro Vinha de Luz, a gente precisa construir o quê para nós? O escudo. Embraçando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quem está dizendo é Paulo, capítulo 6, versículo 16. E Paulo nos fala da preparação que nós precisamos para realizar as tarefas que a lição veio para a nossa reflexão nos ajudar. E ele diz assim: ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário, sem amor, né? Esse aí é um sentimento que não deve faltar dentro de nós, porque nós não vamos, na luta, nós não vamos vencer para o bem se a gente não tiver aparelhado com amor suficiente para entender o outro, para amar o outro do jeito que o outro é. Não nos referimos aqui a choques sanguinolentos, estar armados, né? Mas armados com amor. E Emmanuel traz para nós, assim, no campo material, para que a gente possa entender o espiritual que vem depois, ele está trazendo para nós: tomemos para exemplificar as realizações econômicas aqui na Terra. Quem garantirá êxito à produção sem articular elementos básicos? Imprescindível à indústria. Ele faz uma pergunta, né? Como que a gente vai produzir se a gente não tem o básico, não tem entendimento, não temos as máquinas que precisamos para produzir? Aí ele continua: a agricultura requisita instrumentos do campo, a fábrica pede maquinarias adequadas. Tudo que vamos realizar temos que estar preparados, né? Em todas as tarefas. E ele está nos trazendo no campo material. Na batalha de cada um, agora Emmanuel vai falar sobre nós. Na batalha de cada um é também indispensável a preparação de sentimento, com amor, né? Que é o que aprendemos na primeira lição. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidados, de esforço próprio e também de disciplina. Olha só, esse é o nosso preparo, né? Para que a gente realize aquelas tarefas as quais nós aprendemos para sermos equilibrados, para sermos vitoriosos. Então, exige de nós que nós semeamos um intenso trabalho. A gente começa a trabalhar, logo está muito cansado, né? Um intenso trabalho de semeadura, de cuidado com aquela pessoa, com aquele irmão, que a gente conversa com ele, cuidado com o que fala, cuidado se ele está bem, se ele não está, como está. Isso que regra, é que traz a saúde, que traz o bem-estar, né? Esforço próprio e disciplina. Sem disciplina, trabalho nenhum, como nos diz Emmanuel aqui, a gente consegue realizar. Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente o assédio do mal, que lhe suportou as investidas permanentes dentro e fora dele mesmo, recomendou: usemos o escudo da fé. Assim, acima de todos os elementos de defensivas, o escudo da fé é a proteção, né, que vai nos ajudar. Eu passo a reconhecer que o irmão que muitas vezes está em dificuldade precisa da minha paciência, precisa do amor, né, que é o básico,
que vai construir tarefas que vão para ajudar-nos na nossa evolução. Então, a gente precisa de ter a fé. A fé é o conhecimento. A gente tendo o conhecimento, a gente sabe por que o outro está passando, nós estamos passando por situações difíceis, né? Somente a confiança no poder maior da justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis, né? São as flechadas que a gente recebe, pensamentos negativos, né? Influências vêm de todo lado, nós também, né? Temos momentos que nós mesmos nos sentimos com pensamentos negativos. Então, é preciso que estejamos preparados para as tarefas, para construir tudo aquilo que Emmanuel pergunta para nós: qual é a verdadeira caridade a que Jesus nos ensinou e viveu, né? Então, nós vamos aprendendo aos poucos, anular os dardos invisíveis inflamados do veneno que intoxica os corações. Porque o nosso coração, como aprendemos, para ele realizar as tarefas, precisa ter o amor verdadeiro, né? E muitas vezes a gente está com o coração intoxicado de tanta decepção, de tanta dor, achando até que é injusto o que estamos passando, né? Aí ele diz, Emmanuel, todo trabalhador sincero, olha só, todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se na frente de longa e porfíria luta na terra. É muito grande a nossa luta. Conosco mesmo, nós não vamos lutar com os outros, né? Vamos lutar conosco. Será que estamos assim usando o escudo da fé, nos protegendo das investidas do mal, da sombra, de irmãos que não têm o conhecimento que já trazemos, né? Golpes da sombra, estilete da incompreensão cercam-nos em todos os lugares. E se a bondade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. Veja bem, a recomendação do Evangelho e do livro com Emmanuel nos trazendo a pergunta: qual é a verdadeira caridade? Que a gente se acha muito caridoso, mas a gente está com o coração amargurado, estamos tristes, chorosos, né? Desesperados, e até pensando que Deus esqueceu da gente. Mas fomos nós que há quantas reencarnações, diz Emmanuel, viemos assim fugindo das leis de Deus. Mas agora a gente tem que lutar para vivenciar esses momentos enquanto estamos no corpo físico, enquanto estamos encarnados. Emmanuel nos recomenda nesta noite. Vamos agradecer a Jesus sempre por esses ensinamentos, que são simples, mas temos grandes dificuldades de vivenciá-lo, né? Porque ainda não galgamos o amor como Jesus nos ensina. A gente pode dar uma palavra amiga, um sorriso, um cumprimento, um pensamento positivo, um sentimento de que a pessoa vai se melhorar, vai levantar, vai caminhar, mas é preciso regrar também, porque a gente ajuda e esquece, né? Então, a gente não tem aquele cuidado, como o agricultor tem que ter o cuidado com a plantação. A gente fala palavras boas, mas não tem o cultivo delas sempre. Nos pegamos muitas vezes falando diferente, né? Que Jesus nos abençoe e nos ajude a vivenciar os seus ensinamentos, aonde estivermos, aqui na terra, no corpo e fora do corpo. Que assim seja.